Olá, caros colegas. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso sobre a reforma do Código de Processo Penal. Esta videoaula diz respeito ao Acordo de Não Persecução Penal, também denominado ANPP. Como se sabe, o nosso sistema processual penal, sob a redação originária do CPP de 1941, ele adotou o modelo misto. E o modelo misto, com aquilo que gosto de chamar com forte sotaque inquisitivo. Mas a partir da Constituição de 1988, nós passamos para o modelo acusatório. E daí em diante, as sucessivas reformas processuais têm caminhado no sentido de sedimentar esse sistema acusatório. A Lei 9.099 deu um passo interessante para incorporar no ambiente criminal as ideias do sistema adversarial americano, com a possibilidade de negociação, trazendo para o nosso ambiente os dois institutos denominados transação e suspensão condicional do processo, que na verdade encontram como similares do plea bargain americano o Non-Prosecution Agreement, também conhecido pela sigla NPA, e o Deferred Prosecution Agreement, também conhecido pela sigla DPA. O NPA ele tem um similar no Brasil da transação, enquanto que o DPA é o similar da suspensão do processo. O Acordo de Não Persecução Penal, trazido com o artigo 28A do CPP, ele tem similitudes com a transação. Acontece que ele tem uma abrangência muito maior, enquanto que a transação só é cabível nos crimes de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena máxima não é superior a 2 anos, o ANPP é cabível em todos os crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, e desde que não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça. Em razão disso, todos os crimes previstos contra a administração pública, em tese, eles admitem o ANPP, porque ali nenhum dos crimes, todos aqueles crimes, eles são praticados sem violência ou grave ameaça e, ademais, a pena mínima, todas elas, as penas mínimas são inferiores a 4 anos. A única exigência a mais a se fazer aí é a confissão, formal e circunstanciada. Isso mostra que é possível que, em pouco tempo, no nosso sistema criminal, enfrente ou experimente a mesma situação do sistema americano, ou seja, em que a maioria dos casos criminais sejam resolvidos por meio de acordo e não por meio do julgamento do júri. A grande crítica que se faz no ambiente americano é de que, com o plea bargain, com o NPA, que é o Non-Prosecution Agreement americano, se aplica pena, inclusive a pena de prisão. Aliás, um documentário bastante interessante, o documentário A 13ª Emenda, revela que mais de 97% da população americana, população carcerária americana, que é da ordem de mais de 2.300.000 presos, é oriunda de acordo
feito entre o Ministério Público e a Defesa. Ou seja, o plea bargain no ambiente americano ele é extremamente punitivista. Mas no ambiente brasileiro, tal como foi concebido a NPP, que é uma espécie de plea bargain, ele não tem como consequência a aplicação de pena. O artigo 28A caput é expresso no sentido de que o que é aplicado com a NPP são condições para que a questão criminal seja resolvida daquela forma. Doutrinariamente, nós fazemos uma divisão entre medidas alternativas, que são gênero, das medidas alternativas propriamente ditas ou medidas restritivas e penas alternativas. As medidas alternativas propriamente ditas ou medidas restritivas, elas não implicam em pena, elas não são pena, ainda que tenham o mesmo conteúdo das penas alternativas. Então, o NPP, além de ser um instrumento de solução abreviada e consensuada do problema criminal, ela é uma solução sem a imposição de pena. Ainda que se exija do agente a confissão formal e pormenorizada, a decisão do juiz é meramente homologatória, não é sentença condenatória, e se ele cumprir as medidas estabelecidas, no final, o juiz declara extinta a punibilidade. Extinção de punibilidade que, com a reforma de 2008, com a inclusão do artigo 397, inciso 4º, se traduz em sentença absolutória. Então, no nosso sistema, não vai caber a crítica estabelecida no ambiente americano de que esse acordo serve para se estabelecer condenação das pessoas e de aumentar a taxa de encarceramento. O que nós vamos ter é uma preservação do fôlego institucional do judiciário e mesmo do Ministério Público e da advocacia em geral, pública e privada, para se resguardar e enfrentar os casos de maior gravidade, especialmente os crimes que dizem respeito à criminalidade violenta. Aqui e ali, há quem enxergue algum paradoxo na lei, porque, como se sabe, o chamado pacote anticrime teve como foco atuar em relação à criminalidade organizada, à criminalidade violenta e à corrupção. E, em tese, a NPP é cabível para os crimes de corrupção em razão de a pena mínima ser inferior a 4 anos. Mas há de se lembrar que a NPP ele é previsto nessas hipóteses para aqueles crimes de corrupção que também são frequentes no nosso ambiente, corrupção, peculato, de menor envergadura ou de menor magnitude. Aqueles crimes de corrupção sistêmica, de valores mais elevados e que, não raros, são conexos a crimes de lavagem de dinheiro, de organização criminosa, esses crimes naturalmente não vão ser passíveis de acordo de não persecução penal, porque aí as penas mínimas são somadas e na somatória das penas mínimas, se superar, não ficar inferior a 4 anos, o requisito objetivo deixa de ser observado. Então, resumindo, o ANPP em nosso sistema, ele terá a propriedade de mudar radicalmente o perfil da jurisdição criminal, especialmente no ambiente da Justiça Federal, na medida em que a maioria dos crimes dizem respeito àqueles que são praticados contra a administração pública, crimes tributários, crimes de responsabilidade de prefeitos, crimes de licitação. É possível que a gente tenha uma mudança radical
do nosso perfil jurisdicional, passando a apresentar, assim como nos Estados Unidos, o maior número de casos solucionados pela via consensual do que mesmo mediante o conflito e decisão heterocompositiva.